Vamos lá, pessoal. Então, nesse vídeo de hoje, eu vou fazer a correção oral da prova, como eu fiz na prova do primeiro bimestre, tá? Para que vocês já vão esclarecendo as dúvidas que vocês tinham na hora de elaborar as respostas, né? Aí, assim que eu tiver terminado a correção das provas, eu vou fazer aquela aulinha em que eu vou retirar aí, eu vou esclarecer as dúvidas mais particulares, tá bom? Bom, então na prova deste bimestre, né, o que mudou em relação ao bimestre passado? O número mínimo ali de caracteres, né? O número mínimo de caracteres, que mudou de 5.000 para 3.500 caracteres, né? Em relação ao total de respostas. Além disso, o prazo também foi alterado, né? Porque no dia 30, o que aconteceu? Aquela forte chuva, aquela forte ventania, caiu a internet, caiu energia. Então, a coordenação prorrogou até para o dia 1º/7, né? Às 23h59, tá? Bom, nós tínhamos aqui, além disso, uma alteração do primeiro bimestre, que nessa vez nós fizemos apenas 3 questões, né? No primeiro bimestre a gente fez 4 e agora a gente resolveu diminuir um pouco a prova. E essas 3 questões, elas se referiam a casos concretos que vocês tinham que fazer algum tipo de parecer, algum tipo de análise. O primeiro caso diz respeito à prisão da ativista Sarah Winter, né, que foi muito noticiado pela mídia, né, foi muito debatido, é uma notícia extremamente recente. E aqui eu coloquei 2 textos de 2 reportagens de dois meios de comunicação bem distintos, tá? Um da Veja, um da Veja ou é da Folha de São Paulo? Deixa eu lembrar aqui. Um da Folha, desculpa. Um da Folha de São Paulo e outro da BBC, tá? São 2 jornais bem diferentes. A divulgação pela internet, mas são meios de comunicação, são jornais. E os 2 relatam a prisão da Sarah Winter e as razões que levaram a Procuradoria-Geral da República pedir, né, quem fez o pedido de prisão foi a Procuradoria-Geral da República, e a decretação da prisão pelo Alexandre de Moraes, ministro do STF, né? E basicamente a fundamentação é que esses atos que ela tem liderado, dos 300, desse movimento 300 do Brasil, são atos que violam a Lei de Segurança Nacional, são atos contra o regime democrático, né, contra as instituições, como o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, né? E aí, com base nisso, eu pedi para que vocês elaborassem um parecer, tá? Um parecer aqui, ó, em que vocês teriam que opinar se vocês eram favoráveis ou contrário a essa medida adotada pelo Supremo, que é a prisão da ativista, tá? Para isso, vocês tinham que passar por alguns pontos que foram trabalhados na disciplina. O regime jurídico dos direitos fundamentais, falar, obviamente, sobre a liberdade de expressão na Constituição e a possibilidade de restrições a esse direito. Então, aqui eu coloquei, nesse espelho de prova genérico, alguns parâmetros que deveriam ser abordados com base em tudo aquilo que eu discuti nas aulas com vocês, nas videoaulas, no texto, os pontos mínimos que deveriam ser desenvolvidos nas respostas, tá? Então, nessa questão, o aluno deveria primeiramente se posicionar, né? Fazer um parecer favorável ou contrário à prisão da Sarah Winter, né? Então, um parecer de modo favorável à prisão ou um parecer contrário à prisão, tá? Se for favorável, logo favorável à restrição à liberdade de expressão neste caso. Um parecer contrário, portanto, argumentando que ali há a violação da liberdade de expressão e não uma mera restrição, tá? Então, aqueles que se posicionaram favoráveis à prisão, o que tinham que falar? Tinha que falar que em que pese a liberdade de expressão, seja a base do Estado Democrático de Direito, que há uma prevalência geral desse direito, esse direito não está imune a restrições, porque ele tem um caráter prima facie, ele é relativo, ele está sujeito a restrições, né? E que a Constituição protege amplamente o direito à liberdade de expressão em vários pontos, em vários artigos, né? Com várias espécies de liberdade de expressão específicas,
Porém, a Constituição também traz uma série de restrições expressas e implícitas que fazem com que a gente conclua que a Constituição traz um regime de liberdade, mas com responsabilidade, né? Tanto que a Constituição diz, você tem liberdade de expressão, mas se você causar um dano à honra, à imagem, ou um dano material a alguém, você vai ter que pagar uma indenização. Ah, você tem liberdade de expressão, porém você não pode violar direitos da personalidade de outra pessoa. Então a Constituição traz diversas restrições à liberdade de expressão que fazem a gente concluir que a Constituição garante a liberdade, mas que a pessoa exerça com responsabilidade, né? E além disso, a pessoa tinha que analisar o conteúdo dessas manifestações, tinha que procurar na internet o que a Sarah Winter falou, o que ela fez, que denotam ali um ataque aos ministros do Supremo, um ataque à democracia, um ataque às instituições, como ao Congresso Nacional, né? E fundamentar que esse ataque, na verdade, ele está sujeito a restrições que são implícitas no texto, né? Ou seja, aquela ideia de que o direito à liberdade de expressão, ele está sujeito a limites que estão previstos na forma expressa, na Constituição, de forma implícita. Por exemplo, é óbvio que a proteção de determinados princípios na Constituição vão limitar e restringir a liberdade de expressão, né? E significa o quê? A Sarah Winter tem liberdade para se posicionar contra o Supremo, para se posicionar contra os poderes? Tem, mas o que ela não pode é atacar os poderes, ela não pode atacar o regime democrático, né? Democracia é o regime da pluralidade, em que as pessoas podem, né, expressar seus diferentes pontos de vista? Sim, mas o regime democrático não suporta tudo. O regime democrático não suporta manifestações antidemocráticas, né? Esse é o paradoxo da própria democracia, né? Então, e essas restrições são implícitas no texto, como a proteção de um Estado democrático de direito, a proteção, né, da separação de poderes, né? Essas cláusulas que estão previstas ali no artigo 1º e 2º da Constituição, tá? E falar também que a Lei de Segurança Nacional vem para proteger esses princípios, né? A proteção do Estado democrático de direito, a proteção da separação dos poderes, a proteção das instituições e do Estado. E nesse ponto, quando a lei permite a prisão de pessoas que atentem contra esses valores, ela está restringindo sim a liberdade de expressão, mas de maneira válida. Bom, caso o grupo ou a pessoa se posicione contra a prisão da Sarah Winter, né? Fundamentando então que neste caso não é um caso de uma mera restrição à liberdade de expressão, mas é um caso de violação à liberdade de expressão. O que o aluno deveria falar? Primeiro, sobre a importância da liberdade de expressão no Estado de Direito. Falei bastante na primeira aula sobre liberdade de expressão, né? A ideia de uma prevalência geral da liberdade de expressão, que nós adotamos de acordo com a jurisprudência do Supremo, que é uma teoria que foi formada nos Estados Unidos, né? E que a liberdade de expressão tem essa prevalência geral e ela pode ser restringida sim, ela tem um caráter prima facie. Porém, neste caso, essa intervenção à liberdade de expressão não é legítima, ela não é válida, porque ela se configura como uma violação, né? Por quê? Porque aí tinha que analisar o conteúdo da manifestação da Sarah Winter, no sentido de dizer, olha, nesse caso ela só estava criticando o Supremo, ela tem o direito, uma dimensão subjetiva, de exercer a sua liberdade de expressão, inclusive contrária ao próprio poder público, criticando o próprio poder público, né? E o poder público, na sua dimensão objetiva, não pode repreender o direito, mas tem que assegurar o direito, né? Aquela ideia de eficácia irradiante, né? O direito irradia seus efeitos a todos os membros, todos os ramos do poder público, seja o legislativo, seja o executivo ou o próprio judiciário, né? Então ela poderia invocar esse direito contra os poderes, e que a manifestação dela não afeta o princípio democrático, né? Não há ali um ataque à democracia, nem a separação de poderes, e também não há uma violação da Lei de Segurança Nacional, tá? Bom, a nossa segunda questão trata de um caso que eu até comentei em sala de aula, para quem assistiu às aulas. É um caso que envolve as eleições da Dilma, né? Em que, assim, poucas horas antes do segundo turno, a Veja lançou uma manchete bombástica, né, publicou isso como propaganda nos pontos de ônibus, na internet, com uma capa bombástica dizendo, exclusivo, Dilma e Lula sabiam de tudo, diz Alberto Youssef, né? Falando que o Alberto Youssef fez
uma delação ali falando que a Dilma sabia de todo o esquema de corrupção, de lavagem de dinheiro e etc. Só que daí o que acontece, né? Foi descoberto, e pelo próprio advogado do Alberto Youssef, que o Youssef não tinha feito esse depoimento. E não tinha falado em nenhum momento isso, né? Portanto, que a reportagem da Veja carecia de argumentos, carecia de evidências que demonstrassem a veracidade dessa afirmação, tá? Então, neste caso, né, lendo então essas duas reportagens que relatam essas questões, vocês tinham que responder se, neste caso em concreto, em definitivo, a revista estava protegida ou não pela liberdade de expressão e se incidia alguma restrição no caso e por quê. Neste caso, né, em que pese prima facie, ou seja, à primeira vista, a revista Veja seja protegida pela liberdade de imprensa, mas no caso concreto, em definitivo, é possível ver que incide ali uma restrição. Por quê? Porque em que pese ela tenha liberdade para divulgar fatos, informações, quando ela divulga fatos, ela tem que fazer de acordo com a verdade, em nome do princípio da segurança jurídica, né? Falei que o dever de verdade é uma restrição à liberdade de expressão. E que foi comprovado, então, pelo próprio advogado do Youssef que a Veja faltou com a verdade, né? Então, nesse caso, não há liberdade de expressão para mentir, né? Portanto, o dever de verdade incide, e além do dever de verdade, também o próprio direito de resposta, que é a segunda questão, né? Em relação à candidata, que direito que surge? Surge o direito de resposta, porque há uma imputação a ela pessoal, né, de um fato inverídico em um meio de comunicação, que é o que caracteriza o direito de resposta, né? Ele está previsto na Constituição, em legislação especial, e ele deve ser exercido de modo proporcional, ou seja, na Veja, no mesmo veículo, com o mesmo destaque, e tem que ser concedido de modo mais breve possível, o princípio da imediatidade. E além disso, surge para ela também o direito à indenização por danos materiais, morais e à imagem. A terceira questão diz respeito a um caso que eu também comentei com vocês nas aulas, que é o caso da Zombie Walk, né? Eu falei para vocês, né, que a Zombie Walk é aquele evento que acontece no Carnaval, em que curitibanos vão ali na Boca Maldita, vão ali na Rua 15, vestidos de zumbi, para comemorar o Carnaval ao estilo curitibano. E falei para vocês que já quando o Greca assumiu no primeiro mandato, Primeiro, ele proibiu a Zombie Walk, né? Depois, ele impôs... Daí, quando teve, pelos organizadores do evento, uma série de protestos, ele voltou atrás e falou assim, não, tudo bem, vocês podem fazer o evento, mas vocês vão ter que atender algumas condições, né? E dentre as condições que ele colocou ali foi, por exemplo, prover segurança privada. Os próprios organizadores do evento tinham que prover segurança privada, limpeza privadas, né? Os organizadores do evento, não a prefeitura, tá? E aí, eu pergunto para vocês, né? Tendo em vista o artigo 5º, inciso 16, que consagra a liberdade de reunião, a intervenção do município de Curitiba nesse direito de reunião se configura como uma mera restrição válida, portanto, uma violação ao direito de reunião. Para tanto, a resposta deve abordar o quê? O que configura um direito de reunião, né? Por que, nesse caso, há o exercício de direito de reunião? Quais as condições que a Constituição traz para que o direito de reunião seja válido? A dimensão subjetiva e objetiva do direito e a eficácia da norma. Então, aqui, né? Aqui tinha a equipe ou o estudante deveria falar por que nesse caso, o Zombie Walk se trata do exercício de direito de reunião. Ele se trata do exercício de direito de reunião, por quê? Porque é uma reunião de mais pessoas, de uma pessoa, né? O caráter coletivo, o exercício coletivo da reunião. Falei pra vocês que ninguém se reúne sozinho. O Zombie Walk é feita em um local aberto ao público, né? Locais abertos ao público. É uma reunião estática, mas também às vezes ela é dinâmica, pode ser uma passeata, e que eles têm uma finalidade em comum e ela é transitória, né? Então, isso que tinha que falar sobre a Zombie Walk. E, além disso, tinha que também abordar quais são as condições restritivas trazidas pela própria Constituição. Então, a Constituição fala o seguinte, que a reunião ela tem que ser pacífica,
ela tem que ser sem armas, ela tem que ser dado aviso prévio à autoridade competente, e detalhe, aviso prévio e não pedido de autorização, né? E também a reunião não pode frustrar outra previamente agendada. Então, no caso, fica evidente que a Zombie Walk era uma reunião pacífica, né? Era um evento de carnaval, cultural, vão crianças, vão famílias, né? Há várias fotos na internet, inclusive até tem uma foto da Yasmin, que um dia a gente levou ela de zumbizinha, né? Daquele joguinho Plants vs Zombies, e ela foi de zumbi e um fotógrafo tirou uma foto e saiu até nos meios de comunicação, ela vestidinha de zumbi. E é uma reunião extremamente pacífica, não tem armas, né? Eles avisaram previamente a prefeitura, não tinha uma outra reunião marcada para o mesmo local, então eles atenderam os requisitos mínimos, tá? E não violaram nenhuma das condições. Ainda assim o direito de reunião pode ser restringido, eu falei pra vocês, só que essa restrição nesse caso não é válida. Por quê? Porque o que eles estão exigindo, o que a prefeitura estava exigindo era segurança privada, banheiros, limpeza, são todos atos que o município tem que prestar para proteger o direito de reunião. E isso diz respeito à dimensão objetiva do direito, né, que vincula o poder público à dimensão objetiva e à dimensão subjetiva positiva, né? Que o poder público tem o dever de fazer algo para garantir o direito desses cidadãos, né? Não basta o poder público não impedir que eles se reúnam. Ele tem que fazer algo, ele tem que colocar segurança, guarda municipal, CETRAN para organizar o trânsito, tem que colocar banheiros, tem que prover a limpeza do espaço, porque o espaço é público, né? Eles podem utilizar, basta informar previamente a autoridade competente. Então, neste caso, fica evidente que aquela intervenção ela é uma intervenção totalmente inválida ao direito de reunião, tá? Então, esses eram os pontos que deviam ser abordados, tá ok, gente? Então, é isso, tá? Eu vou esclarecer as dúvidas pontuais com vocês numa videoconferência síncrona, tá? Vou avisar no Blackboard e também vou avisar os representantes. Tá bom? É isso, gente. Um abraço a todos.